Foram 116 mil torcedores nas arquibancadas. Carlos Conde, editor-chefe do jornal A Tribuna, estava entre os santistas, acompanhado de um político bem conhecido dos brasileiros. Estava lá com meu velho amigo Mário Covas, que era um torcedor fanático como eu. Um ambiente maravilhoso, de muita confraternização. Naquele tempo não havia, felizmente, essas brigas que há hoje. Nós éramos francamente majoritários, a Portuguesa de Esportes, um clube muito simpático, mas não tem uma grande torcida. Um ambiente fantástico. Nós tínhamos o Pelé, né? Ainda tínhamos o Pelé, foi o último campeonato paulista que ele disputou, e o Pelé sempre era um diferencial, era uma vantagem. Walter Dias, radialista há 60 anos, narrou pela antiga Rádio Atlântica aquela decisão entre Santos e Portuguesa de Desportos. Uma narração emocionante, né? Porque o jogo 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e depois a cobrança de pênaltis, isso aí emociona qualquer um. Guilherme Guarte, historiador do Santos, chegou a ganhar um rádio de quem se tornou um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Eu ganhei o rádio de presente do então repórter iniciante Fausto Silva, o Faustão hoje, e eu fazia parte da torcida jovem de Santos, que na época era comandada pelo Antônio Carlos Garcia, o Caixote, o Bola, a telefonista a Leila. Eu já fazia parte da torcida organizada. Eu estava na arquibancada do Morumbi naquele domingo, 26 de agosto de 73, vendo o Santos ser campeão. E o Fausto chamou-me e, como eu respondi uma pergunta que ele me fez, eu ganhei um rádio. O placar de 0-0 no tempo normal e na prorrogação foram surpreendentes. Naquele tempo, né, sem querer ser orgulhoso demais, nem vaidoso demais, nós íamos aos estádios, na maioria das vezes, na grande maioria, para saber quantos gols o Santos faria e quantos gols o Pelé faria. De quanto nós ganharíamos e quantos gols o Pelé faria. O número de vitórias era muito grande, o Santos era uma grande máquina de jogar futebol, era o maior time de todos os tempos. Então, naquela final, né, e o Santos tinha disputado muitas finais, era um time acostumado a finais no Brasil e no exterior, nós tínhamos uma expectativa, pelo menos eu tinha uma expectativa de vitória, mas o jogo foi muito mais difícil do que nós esperávamos. E a cobrança dos pênaltis jamais vai sair da memória. Só fiquei triste quando o Zé Carlos, o cabeleiro, o cachorrão, perdeu o pênalti. O Edu marcou e o Carlos Alberto também marcou. E os três da Portuguesa foram desperdiçados e o Serras defendeu. Então nós estávamos comemorando. Ninguém poderia imaginar que o árbitro Armando Marques, o mais famoso do Brasil nos anos 70, terminasse o jogo com apenas 3 cobranças para cada lado. Armando Marques era o maior árbitro, o maior juiz do futebol brasileiro, né? Um juiz muito vaidoso. Ninguém imaginava que o Armando fosse errar nos pênaltis, né? Mas ele errou. E logo veio a inesperada notícia. Os 2 times foram declarados campeões. Eu só fiquei sabendo que o título tinha sido dividido quando eu estava deixando as dependências do Morumbi, nas escadarias do Morumbi, ouvindo o rádio que o Fausto Silva me deu. Atenção, atenção! Mudança, o Santos não é campeão sozinho não. O título acaba de ser dividido nos vestiários. A Federação Paulista acaba de proclamar as 2 equipes como campeões paulistas. Aquilo ali foi uma ducha de água fria na torcida. Me sinto frustrado, porque eu não engulo até hoje a divisão do título com a Portuguesa, com todo o respeito que a equipe do Canidé merece. Eu achei vergonhoso. Na saída do estádio, o nosso carro emparelhou com o carro do Modesto Romo, grande dirigente do Santos, e eu, que estava muito frustrado, desabafei ali, coloquei ali o rosto para fora e disse: comendador, ele era comendador, que frustração, que frustração. E ele balançou a cabeça em sinal de assentimento, concordando que era uma frustração nós não podermos ser uns campeões sozinhos. 4 décadas se passaram e aquele erro na contagem dos pênaltis fez a decisão do Paulista de 73 entrar para a história. Esse jogo, com certeza, daqui a 100 anos vai ser comentado. O senhor Armando Nunes da Rosa Castanheira Marques é o nome da figura. E não só nesse jogo ele prejudicou o Santos. Todo mundo sabe da relação de ódio que ele tinha pelo Santos Futebol Clube. Ele sempre odiou o Pelé e o Coutinho. Tanto é que, jogo sim, jogo não, ele expulsava um ou expulsava o outro. Ele tinha o verdadeiro ódio do Pelé e do Coutinho. E ele não era burro para errar a cobrança e a penalidade. Abrem-se as cortinas, torcida brasileira. Ninguém é melhor do que ninguém na decisão do certame paulista de 73. Um título para 2 times. Uma incrível história vivida há 40 anos por esses ídolos da bola.
Para mim foi uma surpresa ver até pessoas, Badeco, que eu joguei na Argentina, contra o América, o irmão do Zico, o Edu. Pô, não dá para descrever. É uma honra muito grande que a gente não pode perder essa oportunidade de estar presente assim e lembrar desses momentos. Né? Essas coisas não acontecem sempre, né? Então a gente fica até um pouco emocionado, porque revi alguns ex-companheiros que realmente foram meus amigos e continuam sendo. Muitos não se encontravam há bastante tempo. Uma pista era o suficiente para recordar. Quem marcava o Xaxá? Quem marcava o Xaxá? Tu. Não conheceu. De cá, maior ídolo da história da Ponte Preta, veio de Campinas. Marcos, de cá. Paixão. Mais uma etapa do futebol, esse reencontro com grandes amigos, pessoas que eu não via, Turcão, Marinho, enfim, muita gente que eu não via há muitos e muitos anos. Foram muitos momentos juntos e muitas histórias engraçadas também. Ele chegou no nosso vestiário primeiro com um sapato preto, outro marrom. Xaxá, a ponta direita da Portuguesa, chegou a deixar o campo atingido por um guarda-chuva. Acredita? Eu correndo pela ponta direita, o Português falou pra mim que jogou no bandeirinha, mas caiu na minha coxa e aí me machucou, aí eu fui pro vestiário, aí no vestiário o Português veio, ó, o Xaxazinho, desculpa, eu queria pegar aquele canalha daquele bandeirinha e o guarda-chuva entrou na minha perna, eu saí do jogo machucado pelo guarda-chuva. Xaxá, que jogou muito tempo na Lusa, também confessou ter pedido muitas caronas para os amigos e ídolos do Santos. Eu pedia sempre para descer com o Santos, a pessoa descendo no ônibus com Carlos Alberto, Pelé, né, Edu, Clodoaldo, aquilo era maravilha. Eu via ali que eu via viajando que eu parecia que era do Santos. Mas eu pedia pro Nenê, o Berlamino era meu amigo e deixava eu voltar com o Santos. Era todo jogo eu pedia para voltar. Além das recordações, Xaxá ficou muito feliz em reencontrar o amigo Cardoso, com quem formou a ala direita da Lusa do Canindé. A maior emoção que eu tive foi encontrar o Cardozinho, que fazia muitos anos que eu não via. E jogamos junto muito tempo, se conhecíamos, sempre brincamos. Eu sempre tive um carinho muito grande por ele e acredito que ele também por mim. E tanto dentro do campo como fora de campo, nosso entendimento sempre foi bom, sempre foi saudável. Mas o mais feliz de tudo, desse encontro que vocês fizeram, que eu agradeço, é ter encontrado outros jogadores, que há muito tempo como ele que eu não via, e encontrá-los bem, com saúde, com uma fisionomia bonita. Que parece que há tanto tempo, mas o tempo não passou. Continua a mesma pessoa, o mesmo moleque de sempre. Na década de 70, o Santos ainda tinha Pelé e continuava forte. Com uma bela campanha, o Peixe ganhou o primeiro turno. Mas a Portuguesa daquela época também tinha um timaço, que todos guardaram com carinho. Era Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari, Isidoro. Badeco, Basílio e Enéas, e na frente Xaxá, Cabinho e Ilcinho. Como cada time ganhou um turno, eles se encontraram no dia 26 de agosto de 1973, na disputa do título do Campeonato Paulista. 40 anos depois, o Corpo em Ação promoveu o encontro daquelas duas equipes para relembrar uma das maiores lambanças do futebol brasileiro. Uma contagem de aritmética que ele conseguiu fazer essa confusão toda. Até hoje se culpa o Armando Marcos, mas ele talvez não tenha sido um culpado sozinho toda aquela bagunça que gerou, aquele fato que acabou definindo os dois como campeões. Quem compareceu ao encontro ganhou camisa semelhante à utilizada naquela decisão e ainda foi escalado como nos dias de hoje. Daquele Santos de 73 marcaram presença o zagueiro Bianchi, o lateral esquerdo Turcão, o zagueiro Marçal, que esteve naquele Santos que parou a guerra na África, o zagueirão Marinho Pérez, capitão da seleção brasileira na Copa de 74, o volante Clodoaldo, tricampeão do mundo na Copa de 70 e eterno camisa 5 da Vila Belmiro, o meio-atacante Adilson, o ponta-direita Manuel Maria, o também ponta-direita Marcos, o habilidoso centroavante Nenê
E o técnico Pepe, o canhão da Vila, bicampeão do mundo pelo Santos. A Portuguesa também teve representantes no encontro. O lateral direito, Cardoso. O volante, Badeco. O genial meia Dicá, maior ídolo da história da Ponte Preta. O meio-campo, Basílio, que também marcou época no Corinthians. O habilidoso ponta-direita, Xaxá. E o ponta-esquerda, Wilsinho. O ex-jogador de Rosses e o radialista José Carlos Gomes, o Passarinho, ajudaram a reunir essa turma numa churrascaria em Santos. Jogadores fantásticos, Basílio, Badeco, que se lembraram, Dicá, Clodoaldo, inúmeros jogadores que estiveram aqui. Eu acho que foi um momento espetacular, uma sensação muito gostosa. A Portuguesa mereceu também o título, não apenas o Santos. A Portuguesa realizou um segundo turno muito bom, ganhou até mesmo do Santos, que havia sido campeão do turno. A Lusa tinha grandes jogadores, o Enéas em começo de carreira, o Badeco uma fase espetacular, o Wilsinho foi o melhor ponta esquerda do campeonato, um campeonato que tinha o Edu na ponta esquerda do Santos, o Wilsinho foi o melhor ponta esquerda. O ex-lateral Turcão fez questão de lembrar alguns amigos que já morreram. Inclusive daquele time que jogou em 73, foram esses três, o Zé, o Brecha e o Zé Carlos. Homenagem nossa, que ele seja em paz. A Portuguesa também perdeu o meia Enéas, um jogador talentoso que virava um gênio em campo e marcava belos gols. Alberto Helena Júnior, comentarista Sport TV, definiu assim o saudoso Enéas. O Enéas, para mim, foi o jogador brasileiro, ele e o Coutinho, na primeira fase do Coutinho, companheiro do Pelé, que mais se aproximou do Pelé. Era daqueles jogadores de pegar a bola no meio do campo, partir, driblar todo mundo e fazer um gol. O ponta esquerda Edu não estava na cidade na data do reencontro, mas dias depois, no Memorial das Conquistas do Santos, recebeu a camisa daquela inesquecível decisão. Realmente aquela divisão de título foi inexplicável, estava muito difícil para a Portuguesa. Então eles aproveitaram essa oportunidade para ser campeão, né, fugindo. O Rei Pelé também recebeu a camisa de presente e mandou uma foto todo orgulhoso. O Santos, campeão do primeiro turno, decidiu o título paulista contra a campeã do segundo turno, Portuguesa de Desportos. A Portuguesa fez uma grande campanha, também como o Santos. Infelizmente, aconteceu o erro do Armando Marques na final, que acabou tirando um pouquinho o brilho da decisão. Do outro lado, o zagueiro Bianchi era novato naquele Santos de Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo e companhia. Não é nada, eu estava iniciando, estava com 17 anos naquela época, entendeu? E foi um dos primeiros jogos meus no Santos. E já iniciar jogando ao lado de Pelé, Carlos Alberto, esses caras todos, Ramos Delgado e companhia limitada, Serras no gol. Então, para mim, foi um início muito grande, muito glorioso, né? O Morumbi estava lotado. Com um público de 116 mil pessoas, realmente não dá para esquecer. Seu Pepe buscava o primeiro título como treinador. Foi importantíssimo, hein? Perante uma equipe da Portuguesa Esporte muito forte. Quem não lembra na época, dirigida pelo grande treinador Otto Glória, que armou uma Portuguesa diferente, no qual os dois extremos, o Xaxá e o Wilsinho, fechavam pelo meio e soltavam os dois pontas de lança na frente. A Portuguesa ganhou de todo mundo assim, surpreendeu os grandes do Campeonato Paulista. Então, e foi uma decisão realmente muito equilibrada. O ponta Wilsinho lembra ainda que o técnico Otto Glória praticamente implantou um novo esquema tático naquela final. A Portuguesa naquele ano trouxe uma inovação em termos táticos para o futebol paulista e brasileiro. Trazido pelo Otto Glória, que tinha vindo de Portugal, da seleção portuguesa, do Benfica, que era o 4-4-2. Todo mundo jogava 4-2-4, né? Seriam os quatro zagueiros, 2 meio de campo, 4 atacantes. E ele modificou isso na Portuguesa. Ele acabou lançando 4-4-2 e foi o que acabou surpreendendo todo mundo,
porque a Portuguesa, individualmente, talvez não tivesse a mesma expressão dos outros clubes, mas na parte coletiva, ela se sobressaía e tanto é que ela ganhou o segundo turno praticamente do campeonato, invicto, e foi fazer a final com o Santos. O tempo normal e a prorrogação terminaram sem gols. Ninguém é melhor do que ninguém até agora na decisão do Campeonato Paulista, torcida brasileira. No tempo normal eu me lembro de algumas jogadas, inclusive eu cobrei uma falta, me lembro, bem perigosa, bateu no travessão, voltou, mas aí nós não aproveitamos. Eu mesmo, minhas pernas pesavam toneladas. Uma decisão contra Pelé e nunca tínhamos decidido nada. Marinho Pérez veio da Lusa para o Santos e logo virou o fiel escudeiro do técnico santista. O Pepe, que era o treinador, falou: Marinho, você conhece, se for para os pênaltis, fica comigo. Então, eu passei o jogo do lado do Pepe e não é que foi para os pênaltis. Então ele falava, eu avisava o Serras onde era o hábito de cada jogador, que meses antes eu jogava na Portuguesa, tinha o hábito de chutar. E não é que praticamente, em termos, eu acertei. E foi justamente nos pênaltis que o árbitro Armando Marques decretou uma confusão histórica. Você voltar o tempo dentro de campo, a reação foi de decepção. Acompanhe a decisão por pênaltis com a narração do grande locutor esportivo Fiore Giliotti na Rádio Bandeirantes. Na primeira cobrança do Santos, Zé Carlos parou no goleiro Zecão. Atenção, o juiz apitou, Zé Carlos chutou, defendeu o goleiro. Serras defendeu a cobrança de Isidoro. Isidoro chutou, defendeu o goleiro, desvia para escanteio. Carlos Alberto Torres fez 1-0 Santos. Atenção, goleiro chutou, gol! Serras também defendeu a cobrança de Calegares. Correu Calegares, chutou, defendeu o argentino. Edu aumentou para o Santos. Edu correu, chutou, gol! Gol de Edu! E o Wilsinho mandou no travessão. O Wilsinho correu, chutou, bateu no poste! Nenhum gol marca a Portuguesa. Estava 2-0 para o time da Vila. Cada equipe ainda tinha 2 cobranças e a Lusa poderia empatar a disputa. Mas Armando Marques, de forma precipitada, declarou o Santos campeão, com apenas 3 cobranças para cada lado. Inteligente, Otto Glória avisou os jogadores para deixarem logo o Morumbi para forçar uma nova partida. Se bem que cada jogador tem uma versão dessa história. Você vê o Serras pegando a bola e jogando para a torcida. E aí o pessoal que ficava atrás do gol entrou no campo. E eu fui saindo, porque eu não tinha feito a contagem. Aí quando eu estou perto do gol, o Otto Glória falou rápido, rápido, rápido. Aí eu me toquei, falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a fazer a contagem. Aí quando ele falou rápido, rápido, aí que eu fui mais rápido ainda. Que tinha Pelé, para bater não ia, não sei nem fechando o gol. Quando eu vi, o diretor estava me puxando, né? Falando que era erro de direito, e tirando a minha camisa e minha chuteira. Eu fiquei assim olhando para ele, ele falou, não, vambora. Aí eu tô indo pro vestiário, ele falou, não, no vestiário não, mas só que depois, quando eu vi, eu já estava na porta do vestiário. É porque o Armando Marques vinha vindo atrás pedindo para que a gente retornasse. Quando eu entrei, não tinha ninguém no vestiário, aliás, saiu todo mundo direto pro ônibus, ninguém passou pelo vestiário. A roupa dos atletas já tinham sido levadas tudo para o ônibus. E nós fomos tomar banho e ficamos sabendo que fomos campeões dentro do ônibus. Eu lembro que inclusive nós fomos para o vestiário, aí o Santos quis voltar para terminar os pênaltis, a Portuguesa já não estava mais no estádio. E eu vi no túnel os diretores do Santos acertando com os diretores da Portuguesa. Provavelmente o Santos ficou com toda a renda do jogo. E na realidade, se tivéssemos outra partida, não vou dizer que iríamos ganhar, mas a nossa reação seria outra, porque a gente já tinha passado aquela tensão de uma decisão, porque nós já tínhamos feito uma. Nós voltamos para Santos cantando no ano, é campeão, o Serras cantava, é campeão. Chegamos em Santos, nós soubemos que o título tinha sido dividido. Apesar de ter sido justo, foi uma decepção para nós. Nós batalhamos, fomos o melhor time do campeonato, tivemos o artilheiro do campeonato, melhor defesa e melhor ataque, e no final tivemos que dividir o título. Não houve confusão, só que foi uma comemoração assim meia sem graça, quando nós soubemos, né, o que havia acontecido, foi uma comemoração assim meia sem graça, não foi aquela comemoração gostosa, daquele título bonito. É lógico que todo título é
é bem comemorado, é sempre bem-vindo. Mas esse ficou um saborzinho assim meio amargo pelo fato de ter que dividir. O mais interessante disso é que após o erro do Armando Marques, que na realidade prejudicou o Santos, o Pelé que foi o que definiu, falou, não vamos fazer outro jogo não, divide para os dois o título, porque o Santos ia excursionar, entendeu? E na verdade também, quer dizer, não tinha porquê, se cometer um erro, não vamos criar problema, entendeu? E a Portuguesa, que ganhou um turno e o Santos o outro, os dois saíram campeões. Anos depois, o árbitro Armando Marques assumiu o erro no programa da Hebe Camargo. Que vexame! O que eu dei no Santos e Portuguesa. 40 anos se passaram e o erro na contagem dos pênaltis ainda dá o que falar. Mas se antes era motivo de reclamação e muita polêmica, agora as reações são diferentes, de bom humor e ótimas lembranças. Certo mesmo é que a Federação Paulista de Futebol reconheceu o erro e os dois times, Santos e Portuguesa de Desportos, foram declarados campeões. Pelo grande time da Portuguesa também, eu acho que foi a melhor decisão que a federação poderia ter tomado. Na época, o Santos queria ser o campeão. Mas o importante é que os dois foi bem dividido, todos ficaram felizes. A Portuguesa há alguns anos não era campeã, né? Isso foi maravilhoso. Agora, o importante foi a amizade que ficou. Talvez se ele tivesse sido campeão sozinho, talvez não tivesse tido a repercussão que teve sendo campeão junto com o Santos. O último ano de Pelé. O mais importante desta grande história vivida há 4 décadas é que todos os personagens dela não guardam mágoas daquele 26 de agosto de 1973. É um momento indescritível para a vida de quem participou daquele evento, até porque a gente ficou na história, até pela divisão do título, entendeu? Então, eu acho que foi um momento gratificante como jogador de futebol e muito mais agora. É uma final que não sai nunca da nossa lembrança. A gente estava vendo os melhores momentos, mas de todas as formas, o mais importante é você se ver ali, né? Era uma geração que a gente tinha o cabelo todo black power, essas coisas todas, mas é uma coisa emocionante. E eu gostei até do Turcão, do que ele falou, referente a alguns que não estão mais aqui, né? Mas a lembrança deles nunca vai apagar. O que é bom é que ficou na história. Muito bom ter ficado na história e esse jogo ficou. E hoje nós estamos aqui comemorando com os jogadores que também fizeram história no futebol, fizeram história na Portuguesa, no futebol brasileiro. Então, a gente hoje está muito feliz aqui de estar recebendo alguns jogadores da Portuguesa e revendo também alguns jogadores que fizeram história no Santos e que participaram da conquista do campeonato de 73 junto com a Portuguesa. O nosso próprio presidente teve uma frase célebre, que era o Vasco José Faé, ele falou assim: vai haver bacalhoada na serra e peixada na baixada. E isso realmente aconteceu, os portugueses festejaram. E a nossa bronca não foi assim, a bronca dos santistas, porque a rivalidade era Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E a Portuguesa é um time simpático, que nunca tinha entrado assim numa super final. Então, acabou ficando tudo bem. Haja vista que estamos 40 anos depois festejando aquela conquista. E se Deus quiser, daqui a 10 anos vamos comemorar 50 anos desse título. Wilson correu, chutou, bateu no poste! Nenhum gol marca a Portuguesa! Bateu no poste! Seca efetivamente! Pula de alegria! Impacto para estourar o coração da torcida santista e da torcida da Portuguesa. O público permanece no Morumbi, debaixo de vento, de chuva e de frio, acompanhando o desfecho desse memorável espetáculo de futebol.